para aquela nossa reação, concentração de A, né, número de mols, né, de A, menos número de mols de A inicial. Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra que eu tenho um DNI, eu quero resolver o problema do DNI, né? Eu quero ver se eu consigo associá-lo ao grau de avanço e simplificar o meu problema, né? Então, grau de avanço, aplicando a A, é isso daqui, né? De modo que eu consigo escrever o seguinte, né? Número de mols de A menos número de mols de A inicial é igual, ó, multiplicando cruzado, menos A grau de avanço, né? Vejam, isso aqui tem parênteses para ficar mais direitinho, né? Multipliquei cruzado, ó. NA menos NA0 é igual a menos A que multiplica o grau de avanço, tá aqui embaixo. Né? Se eu faço D de NA, a variação do número de mols de A com o grau de avanço, o que é? Né? O menos A, né? Olha aqui, a função NA, deixa eu mudar de cor. Vamos. Tá. Ó. Da definição que está aqui, multipliquei cruzado, cheguei aqui, né? Se eu expresso o NA, o que é o NA? NA0 menos A grau de avanço. Faz maior sentido, né? O número de mols de A é o número de mols inicial menos o que avançou. Né? O que avançou no sentido de o que reagiu, pois A é reagente. Né? Se eu olho para essa função, a derivada do número de mols de A com grau de avanço é menos A, conforme eu expressei aqui. Vou fazer de novo para ver. Né? Se eu olho o grau de avanço em função de B agora, né? B é o segundo reagente, naquela nossa reação genérica AB indo a CD. Não tem 1 sobre menos Bzinho, coeficiente estequiométrico, número de mols de B num tempo T, menos número de mols de B inicial, né? Multiplicando cruzado, o número de mols de B num tempo T é igual número de mols de B, 0, menos B, grau de avanço, né? Tá entre parênteses aqui, ó. Multipliquei cruzado, né? E joguei o NB0 para lá. Né? Se eu faço a derivada do número de mols de B com o tempo, né? Como é que varia o número de mols de B com o tempo, com o grau de avanço? Ô, meu pai, né? Vejam que isso aqui é uma constante. Esse é o número de mols de B inicial, então não tem variação nenhuma com o grau de avanço, né? Mas esse daqui, né? Esse menos B multiplica o grau de avanço. É como se fosse isso aqui, ó. Y é igual a x, né? A derivada de Y com x é igual a A. Nesse caso, é a derivada de N com o grau de avanço. Vai restar o menos B, né? Então, eu consegui escrever DNA como menos A, grau de avanço. Fizemos agora para DNB. Menos B, grau de avanço. Podemos fazer para C e D. Obviamente, vamos encontrar, né, o coeficiente estequiométrico multiplicado pelo D, né? D de NB, D de grau de avanço, multiplicando cruzado, vai dar menos B, D de XI. Aqui no A, ó, multiplicando cruzado, D de NA é igual a menos A, D de XI. Se eu faço para D, eu vou ter D, coeficiente estequiométrico, derivada do grau de avanço. Professora, para que isso? Calma, isso aqui, ó, vai entrar lá no DNI. Você concorda comigo que, né, a variação do número de mols é muito mais complicado do que o produto do coeficiente estequiométrico, que eu já conheço pelo grau de avanço, que é da reação? Né? Então, a definição desse grau de avanço me permite simplificar bastante aquela expressão que eu tenho que usar para poder avaliar o equilíbrio. Né? Então, a minha expressão é essa daqui.
Somatório de MI, DNI igual a zero. Né? A gente acabou de ver que é possível simplificar esse DNI levando em consideração o coeficiente estequiométrico e a derivada do grau de avanço. Então, vou substituir isso. Somatório de MI, né, é igual. Quem é o DNI? Coeficiente estequiométrico, derivada do grau de avanço, igual a zero. Esse grau de avanço aqui, veja que não tem I nele não, né? Porque ele não depende do reagente, da espécie, ele é da reação. Né? Então, se eu tenho um somatório, né, é somatório dessas parcelas aqui. Em todas as parcelas, o termo D do grau de avanço vai estar presente, né, de forma que eu posso colocar em evidência. Né? Então, eu fico com isso daqui. D do grau de avanço, multiplicando o somatório de MI igual a zero. Né? Para isso daqui ser verdade, né, ou isso daqui é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero. Só que no equilíbrio, óbvio, né, o grau de avanço não muda mais. Então, isso daqui é o que a gente chama de solução trivial. Né? Isso é óbvio. Né? Então, a gente fica com esse lado, né, sendo igual a zero. E aí, vejam que eu passei de somatório de MI, DNI igual a zero, para somatório de MI, NI igual a zero. Professora, o que é isso? Isso é a variação do número de mols. Isso é o coeficiente, cara. O coeficiente não é incógnita, é conhecido. E essa expressão, então, se torna o ponto de partida para a avaliação do equilíbrio de reações reversíveis. É dessa expressão que surge a constante de equilíbrio. É dessa expressão que a gente consegue uma relação entre a constante de equilíbrio e a temperatura. Tá? Então, olha quanta coisa eu falei. Muito rápido, né? Na avaliação que eu passei para vocês hoje, que é um questionário, né, não é múltipla escolha, e sim para vocês responderem, eu estou abordando tudo isso. Né? Eu quero que vocês consigam montar esse quebra-cabeça, né, na cabeça de vocês. Né? Tem toda uma sequência. Né? Nós partimos da energia interna, chegamos na entalpia, passamos pela entropia, chegamos na energia de Gibbs, chegamos no potencial químico e vamos chegar no equilíbrio químico das reações reversíveis. Eu não tenho como cobrar de vocês as conexões que eu já tenho, mas nessa avaliação que eu passei, né, que está tranquila, é um Google Forms, né, vocês têm um material para ler, é toda teórica, eu acho que vou estar contribuindo para vocês, né, construírem essa escadinha, né, porque tudo tem uma sequência, nada é jogado do nada, tá? Então, eu sei que é muito rápido, eu sei que é muita coisa, mas eu precisava fazer isso para poder contextualizar a aula de hoje, né, porque na aula de hoje, se vocês viram, né, acho que são umas 5 folhas com um monte de fórmula, né, e essas fórmulas vêm, né, estão aí por quê? Porque a gente está aplicando isso daqui nas reações reversíveis, né? No equilíbrio das reações reversíveis. Se eu tenho as expressões de potencial químico, isso daqui, meu amigo, é o coeficiente estequiométrico. Então, o meu problema está resolvido, porque isso daqui nós vimos aula passada. Para gás tem um formato, para líquido tem um formato, para sólido tem um formato. Né? Depende do que, professora? Da pressão, da temperatura, da fração, da pressão parcial, da fugacidade, da atividade. Né? Então, isso daqui é uma função. Lembra do conceito do potencial químico? Né? É a tendência de escape. Né? Imagina que eu estou lá no início. No início, a tendência de escape de R, mano, é enorme. R vai se convertendo a P. Mas conforme o tempo passa, o P vai ganhando também uma tendência de escape. Escapar para onde, gente? Escapar para voltar a ser R. Né? Então, esse potencial químico, ele tem que ser função da pressão e da temperatura, né? Porque o equilíbrio se estabelece numa determinada condição de pressão e temperatura, e ele tem que ser função da quantidade, cara, de R e de P.
O potencial químico não é o mesmo, ele muda conforme, né, a espécie vai mudando a sua quantidade no meio. Né? Na verdade, esse potencial não é função da quantidade absoluta do número de mols, mas sim, no caso de reações em fase gasosa, função da pressão parcial, né, que não deixa de ter relação com o número de mols. E se a reação em fase gasosa não tiver comportamento ideal, função da fugacidade. Professora, o que é isso? Aula passada. Né? É uma grandeza com unidade de pressão, né? Que se relaciona com a pressão pela seguinte expressão: fugacidade é igual coeficiente de fugacidade vezes pressão parcial. É tipo um desvio, tá vendo? Se esse coeficiente for 1, essa tal fugacidade é igual à pressão. Mas pode ser maior do que 1 ou menor do que 1, tá? E para uma reação em fase líquida, né? Esse potencial químico, obviamente, é a função da pressão, da temperatura e das quantidades em fase líquida. Mais especificamente, da fração molar ou da atividade, né? Por que, né, surge essa atividade, né? Como eu falei na aula passada, da mesma forma que existe, né, mistura gasosa não ideal, existe mistura líquida não ideal. Né? Um grande exemplo é a mistura de água com álcool. Se eu coloco 10 litros de cada, não dá 20. Né? Isso é um indício de que a mistura não é ideal, né? Que a interação entre álcool e água é diferente da interação existente entre água e álcool. Por isso aparece aí uma diferença entre, né, a propriedade da mistura e a soma das propriedades individuais. Isso caracteriza uma solução líquida não ideal. Vocês vão ver em detalhes na Fisicoquímica 2, a termodinâmica das soluções. Né? Então, para a fase líquida, nós vamos trabalhar ou com a fração molar das espécies, ou com a atividade. Professora, o que é atividade? Né? É uma concentração efetiva, da mesma forma que a fugacidade é uma pressão efetiva. Efetiva em que sentido? Né? Se nas expressões, né, eu substituir x, y, vai dar errado. Em alguns casos. É preciso substituir outra coisa que tem uma analogia com a fração molar, da mesma forma que a fugacidade tem uma analogia com a pressão. Essa atividade, né, chamada concentração efetiva, tem uma relação com a concentração nominal, ou a fração molar. Né? Eu posso expressar a atividade como, né, o coeficiente de atividade vezes a fração molar. E na aula passada, nós vimos como obter esse belo coeficiente e como obter esse belo coeficiente. Né? Então, existem fórmulas, expressões, equações que permitem obter esses coeficientes. Se nada for falado, a gente assume igual a 1. Então, atividade igual a fração, eu estou num sistema ideal. Se nada for falado, né, eu estou em fase gasosa, né? Se nada for falado, filho, eu assumo isso aqui igual a 1. E aí, essa fugacidade fica igual a pressão parcial. Pressão parcial, eu sei calcular. Fração molar, eu sei calcular. Tá? Então, né, voltando, né, o meu problema todo agora está em usar essas expressões de potencial químico dentro desse somatório maravilhoso e ver aonde eu vou chegar. E aí, então, a aula de hoje. Nós vamos aplicar isso daqui. O que é isso daqui? Né? Segundo o formalismo matemático da termodinâmica do equilíbrio, né? Uma reação reversível em equilíbrio tem associada a ela isso daqui. O somatório dos potenciais químicos dá zero. Né? Justamente fazendo uma analogia aí à igualdade desses potenciais. Né? Lembra aquela questão também, né? Quando um cede calor, o outro recebe, aí quando soma dá zero? Né? É mais ou menos essa ideia também do potencial químico. Né? Justamente porque, veja, né? Eu multiplico por isso daqui, que no caso de reagente é negativo e de produto é positivo. Então, quando eu somo, né, algumas parcelas vão ser positivas e outras negativas. Se os potenciais se igualam, opa,
Isso vai a zero, tá? Então, essa é a ideia. Vamos ao PDF. Coragem. Tem que ter coragem, mas o que eu quero destacar com vocês não é para ficar preso em fórmula, né? Em dedução, é para ficar preso na sequência de ideias. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Então, tá lá, ó. Condição de equilíbrio para reações químicas em fase. Que condição é essa, gente, que eu coloquei aqui? Eu coloquei condição no sentido de que, na termodinâmica das reações reversíveis em equilíbrio, existe isso daqui que é sempre respeitado. Então, é como se fosse uma condição para o estabelecimento do equilíbrio químico, segundo a matemática da termodinâmica. Né? Porque nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Não é porque o somatório de μ igual a zero que o equilíbrio se estabeleceu, não. É o contrário. Ele se estabelece, ok, naturalmente, e a ele eu associo isso daqui. Tá? Ah, professora, o equilíbrio foi alcançado porque a velocidade se igualou. Não é isso. O equilíbrio foi alcançado, ponto final. Para explicar o equilíbrio, nós bolamos a teoria, nós temos o entendimento que a reação a partir daquele ponto vai com a velocidade e volta com a mesma velocidade. Tá? Então, tudo é as palavras que a gente usa para definir as coisas, né, que se relacionam bastante com o nosso entendimento. Eu não posso dizer a reação é espontânea porque o delta G é negativo. Nada disso. A reação é espontânea, ponto. Pela teoria da termodinâmica, as reações espontâneas têm ΔG negativo. Ok. Tá? Então, assim, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Não podemos pensar ao contrário. Uma coisa é a observação, o fenômeno, a realidade, e a outra é a teoria. Não sejamos ingênuos, né? Ah, a reação é espontânea porque ΔG é negativo. Não. A reação é espontânea porque a velocidade igualou. Não. Teorias são teorias, fatos são fatos, tá? Então, aplicando a condição para reações de fase gasosa, tá aqui, ó, tá o bonito somatório de MI igual a zero aqui. Né? Então, abrindo para essa reação, eu tenho 4 componentes, né? Então, eu tenho lá o potencial químico de A, coeficiente dele, menos A, ele é reagente. Mais potencial químico de B, coeficiente estequiométrico dele, menos B. Terceira espécie, C, potencial químico de C, coeficiente estequiométrico dele. E para D, a mesma coisa, tudo igual a zero. Agora, nós vamos pegar a expressão do potencial químico de um gás numa mistura gasosa. Aula passada, ó. Não é isso que eu tenho? Eu tenho uma reação em fase gasosa, eu tenho uma mistura gasosa, né? Uma mistura formada, obviamente, por componentes. Cada componente tem o seu potencial químico nessa mistura. E é o que eu estou substituindo aqui, ó. Trabalhinho, né? Ó, o trabalhinho tá aqui, ó. MA tá aqui, potencial químico de A, potencial químico de B tá aqui, potencial químico de C, potencial químico de D. Olha só, né? Então, né, daqui para cá, o que foi feito, né? Eu apliquei a distributiva. Deixa eu mudar essa cor. Né, olha aqui, ó. Apliquei a distributiva, ó, o menos A multiplicou o que está no colchete, o menos B também, o C e o D. E além disso, né, vejam que tem uns termos aqui com LN, né? Então, eu botei para a esquerda o que não tem LN e para a direita o que tem LN, né? Vamos lá. Depois, o que foi feito? Daqui para cá, multipliquei por menos 1, tá vendo? Eu botei menos, e aí toda essa parte, igual a menos toda essa parte. Por quê, professora? Eu não adivinhei isso, né? Porque já quero, né, obter alguma coisa relacionada à delta da reação. Se a reação é
A, B, C, D, claro que ela é reversível, ok. Mas o sentido convencional dela é da esquerda para a direita. Mas se eu tiver alguma coisa relacionada, né? C mais D menos A mais B, isso vai ser um delta. E eu estou buscando isso nesse desenvolvimento aqui. Lembrando também da aula passada, e também falei um pouco hoje, né? Esse potencial químico tem relação com G sobre N, né? G molar, tá aqui, ó. Potencial químico de A, G molar, né? Fiz o mesmo para B, ó. Para C e D e tudo mais, né? Depois da igualdade, eu tirei esse colchete, tá vendo? Então, menos A, menos B, menos com menos virou mais aqui, menos com menos virou mais aqui. Beleza. Dessa linha para cá, o que, que eu observei, ó? C mais D. Vou botar o rosinho agora. Cadê o rosa? Aqui. Ó. Eu tenho C, ó, mais D, menos A e menos B, né? Então, aqui eu coloquei no formato que eu queria, expressão da variação. E aqui, depois da igualdade, o que foi feito, né? O RT, deixa eu ver aqui, tá vendo? Apliquei propriedade do logaritmo para jogar esse coeficiente para cima da ln, tá vendo? Ó? Inverti a ordem também, tá vendo? C mais D veio para frente e A e B foi para trás. Tá aqui, ó. C mais D na frente, A e B para trás, né? O Azinho subiu no LN, tá aqui, ó. O Bzinho subiu, tá aqui. Nota que já tá começando a vir mais ou menos a roda constante, né? A elevado a A, B elevado a B. Nós vamos em frente, né? Vamos ver. Oh, meu Deus. Dessa linha para cá, né, o que foi feito? Antes da igualdade não foi feito nada, depois foi posto RT em evidência, tá vendo? Os 4 termos têm RT, foi posto RT em evidência. Essa parte aqui, ó, G de C mais D menos G de A mais B é o próprio ΔG, né, da reação. Esse T e esse T0, né, são detalhes que vêm lá do potencial químico, né? O potencial químico, uma função da temperatura e da pressão, né? E da fração, obviamente, né? Então, aqui, se esse P é definido como P0, né, uma pressão de referência, geralmente tomada como 1 atm, a minha equação fica toda em função dessa pressão de referência P0, tá? Não é comum a gente ouvir falar desde o ensino médio, né, que a constante de equilíbrio é a função apenas da temperatura? É porque a gente deduziu aqui, não é, levando em consideração uma pressão de referência, né, de forma que a gente acaba tendo uma equação que depende apenas de T, já que a pressão foi fechada no P0. Mas existe também uma forma de relacionar a constante com a pressão, que nós vamos ver. Né? A gente faz essa avaliação variando as coisas independentemente. Né? Qual a influência da temperatura na constante? Qual a influência da pressão na constante? A gente não varia as duas coisas ao mesmo tempo. Fica muito difícil de analisar. Tá? Então, uma dedução aqui, olhando com calma, vocês vão entender direitinho. Né? Aqui virou delta, RT está em evidência, e aqui foi aplicada a propriedade dos LNs. Né? Eu tenho LN somando e diminuindo. É a mesma coisa que eu ter, né, o produto, né, e a divisão. Né? 2 LN somando é o LN do produto. O LN diminuindo, né, é a divisão. Né? Então, tá aqui. Daqui para cá, só joguei o RT para cá, tá vendo? Menos da sobre RT é igual a LN. E olha isso daqui. Né? Se aquela equação foi toda, né, pensada para a condição de equilíbrio, né, esses valores aqui de fugacidade, né, eles são os valores de equilíbrio. Né? Professora, tá difícil? Pensa na pressão. Lembra do Kp, que vocês já conhecem. Né? Imagina que isso aqui fosse pressão. Né? Tem a pressão de C, pressão de D. Né? Olha esse formato. Né? Ele surgiu espontaneamente. Né? Um formato onde eu pego os produtos, multiplico e divido pela multiplicação dos reagentes. Né?
daqui para cá, o que foi feito, né? Esse valor, que é um valor constante, foi escrito aqui como KF. Por que F, professora? Porque está em função da fugacidade. Por quê, professora? Porque a mistura gasosa não é ideal, né? Esse é o caso mais complexo, né? Interessante é ver que essa expressão aqui é muito poderosa, cara. A constante de equilíbrio, vocês sabem que é experimental, né? Eu começo lá com R e estou analisando a reação, chegou no equilíbrio. Como é que eu vou adivinhar quanto de R fica e quanto de P se forma? Não dá para adivinhar, né? A constante de equilíbrio, ela é experimental. Ponto final. Mas olha isso, uma equação que me dá o valor dessa constante experimental, desde que eu conheça o ΔG. Então, eu estou associando uma quantidade experimental à variação de uma função de estado que eu posso calcular, né? Então, eu consigo calcular uma coisa que é experimental, né? A partir da termodinâmica. E olha que interessante, nessa forma funcional que surgiu espontaneamente, né, eu estou pegando parâmetros, né, dos produtos, dividindo pelos reagentes, elevando os coeficientes, mas olha só, fugacidade está sobre P0. E se fosse pressão, professora? Do mesmo jeito, seria pressão de C sobre pressão zero. Quem é essa pressão zero, gente? É a 1 atm, por definição. De modo que isso aqui, ó, cancela a unidade e a constante não tem unidade. Não tem unidade. Por definição, né, o surgimento da constante, espontaneamente, você vê essa forma, e essa forma não traz unidade. Se depois eu vou definir de outra forma, tudo bem, mas a constante é isso aqui, tá? A constante de equilíbrio para reações em fase gasosa HF é adimensional, e função apenas de T, tendo em vista que fixamos a pressão em P0. Onde é que eu estou vendo isso? Aqui, ó. Tá, já está ruim de ver, né? Que eu já rabisquei muito. Mas deixa eu aumentar um pouquinho. Né? Olha isso aqui. Né? Isso vai dar um número para mim. A constante é um número, né? Esse número eu obtenho por meio disso daqui. Né? Se eu tenho, né, interesse em saber a constante a 100 graus, basta eu ter ΔG a 100 graus. Mas você tem que estar de olho que essa expressão aqui, né, está relacionada a 1 atm. Para avaliar a constante em outra pressão, já é outro assunto, tá? Então, voltemos para cá. Vamos construir esse quebra-cabeça. Aplicamos o somatório de μi igual a zero para uma reação em fase gasosa. Deu um negócio imenso, e no final chegou isso aqui, ó, menos ΔG da reação numa temperatura T e na pressão P0 sobre RT é igual a ln de uma K relacionada, obviamente, a essa temperatura, né? Olha isso, eu quero destacar isso com vocês, né? Se eu quero a constante numa temperatura X, basta que eu tenha o ΔG dessa reação nessa temperatura X. Não preciso ir para o laboratório, fazer o experimento, gastar o reagente, esperar o tempo passar, ficar medindo lá a concentração para ver que hora que aquele vai chegar. Não preciso, né? Desde que eu tenha ΔG da reação. E para que eu quero K, gente? O que o K fornece para a gente? Se o K é elevado, qual é a minha conclusão? Beleza, a reação é reversível, né? Ela chegou no equilíbrio reversível, não tem jeito. Vai sobrar um pouco de reagente que não abaixa mais por nada, né? Porque o equilíbrio se estabelece como reação reversível. Mas, né? Se eu tenho um K alto, quer dizer que nesse equilíbrio, que não tem como, né? Ele vai acontecer, ele vai se estabelecer. Eu tenho bastante coisa como produto, um pouco lá que não tem jeito, fica como reagente. Então, saber o valor da constante
É interessante porque eu posso saber se a reação é viável, né? O que é viável, né? Se o rendimento dela é legal, né? Se ela é espontânea nesse sentido, né? Porque imagine que eu encontre lá um K 0,00000001. Isso quer dizer o quê? Que a reação vai um pouquinho ficar, né? E o equilíbrio já acontece. Ela se desenvolveu muito pouco e o equilíbrio já aconteceu. E a reversibilidade já entrou em ação. De modo que fico com muito lá como reagente e apenas um pouquinho de produto. Tá? Então, saber o valor da constante é saber o rendimento da reação, de maneira indireta, né? E mais do que isso, né? Se de repente a 25 graus a constante é baixa, eu posso, por meio de um cálculo, determinar que a 90 graus ela já é alta, né? Então, ao invés de realizar a reação a 25, eu faço a 90, se o meu interesse é uma quantidade maior de produto. Né? O que define a composição de equilíbrio? Né? É justamente, né, as variáveis de trabalho, basicamente temperatura. Né? Então, se eu estou lá, começo com R, né, duas situações. Primeiro, eu estou analisando a 25 graus. Né? R se converte a P, chega uma hora que, né, entra na reversibilidade. Beleza, né? Eu vou ter uma quantidade X para R e uma quantidade Y para P. Se eu trabalho com a reação a 80 graus, né, mesmo sendo a mesma reação, o R vai para P, mas a partir de um certo tempo, né, a reversibilidade se estabelece. Eu já não tenho X aqui não, né? Aqui já é X', Y duas linhas, Y'. Né? Porque essa composição de equilíbrio vai depender da variável de trabalho, basicamente a temperatura, tá? Então, o importante até agora, menos ΔG sobre RT igual a LN de K, né? Para não sobrecarregar muito. Mas eu tenho que lembrar sempre que é o ΔG numa temperatura, a mesma que está aqui embaixo, né? Na pressão P0, obviamente, então, essa constante está relacionada a essa condição. Então, olha só, tendo ΔG teórico, tenho AK, que é um troço que eu determino experimentalmente, tá? A mesma coisa foi feita naquele arquivo grandão lá, para reações em fase líquida. Se vocês voltarem no PDF, vocês vão ver lá. Né? Somatório de mi igual a zero, foi feita aquela coisa toda. Nós chegamos à mesma coisa, menos ΔG sobre RT igual a LN de K. Então, isso daqui, meus queridos, é geral para qualquer equilíbrio, fase gasosa, fase líquida, né? Reação reversível com ácido, com sal, né? Hidrólise, qualquer reação reversível. Em nenhum momento foi amarrado aqui, olhando agora para os ácidos. Ka, é isso. KB, não, filha, é geral, né? Equilíbrio é equilíbrio. Equilíbrio é equilíbrio. Para reação de complexação, né? Para reação de hidrólise, né? Para reação de esterificação. Então, é sempre a mesma coisa. Equilíbrio é equilíbrio, tá? Detalhes, né? Essa K que aparece ali na expressão, espontaneamente, por essa dedução, ela tem esse formato. Né? Produto sobre reagente. Professora, quem é produto, quem é reagente, já que a reação é reversível? Né? A gente tem que ter uma definição para isso. Então, convencionalmente, né, por mais que essa reação aqui no equilíbrio esteja ocorrendo nos dois sentidos com a mesma velocidade, né, o sentido usual, né, o sentido convencional, é da esquerda para a direita, de forma que quem está na esquerda eu chamo de R, quem está na direita eu chamo de P. Né? Então, aquele K que aparece espontaneamente lá, né, ele é uma relação entre a quantidade de P e a quantidade de R. Só que, além disso,
né? Não é só P sobre R, porque pode ter vários produtos, pode ter vários reagentes, pode ser fase líquida ou fase gasosa, né? Então, em função disso, essa K ganha diferentes nomes, né? Se eu estou expressando ela em termos das fugacidades, eu chamo de KF. Se eu estou expressando em termos das pressões parciais, eu chamo de KP. Se eu estou expressando em termos, né, das frações molares, KX. Em termos das atividades, KA. Isso aqui em função do que eu estou usando dentro do K. Mas também tem outros nomes para cá, dependendo da reação. Né? Então, se for a reação de alcalinização da água, né? Aí bota aquele W. Se for a reação de ionização de ácidos, aí bota o A. Né? Se for a solubilização de um composto pouco solúvel, eu boto aquele PS. Né? Nota que isso aqui é diferente. Isso aqui é o nome da constante em função da reação reversível. Isso daqui, né, é o símbolo que a gente usa em função daquilo que está entrando para compor a constante, tá? Importante, o K, originalmente, ele não tem unidade, né? Por exemplo, se eu tenho uma reação em fase gasosa, tipo essa daqui, né? NH3, né? Se dissociando em nitrogênio e hidrogênio. Vamos balancear, né? Então, tem um meio aqui, e aqui eu tenho 3 meios, né? Reação em fase gasosa, ocorrendo numa determinada temperatura, uma determinada pressão, né? Fiz a avaliação, né, da reação, determinei a pressão parcial no equilíbrio para o nitrogênio, a pressão parcial no equilíbrio para o hidrogênio e a pressão parcial no equilíbrio para o NH3. Tenho todos os dados que me permitem calcular a constante. Né? Então, a primeira coisa a fazer é escrever a forma da constante. Nesse caso aqui, se eu for expressar em termos de Kp, vai ser a pressão parcial, né? Vou voltar aqui, do nitrogênio, sobre a pressão zero elevada, essa razão elevada a meio. Por que isso, professora? Porque essa é a definição da constante, cara. É isso que aparece quando a gente, né, aplica a matemática da termodinâmica a uma reação em equilíbrio em fase gasosa. Professora, mas esse P0 não é 1? Beleza, é 1, não precisa ficar botando ele não. Mas tem que lembrar que é 1 ATM. Né? De modo que isso daqui tem que estar em ATM. Eu não posso substituir isso aqui em quilopascal, em bar, em torr. Não, tem que ser em ATM. Porque o P0 é 1 ATM. Tá? Multiplicado pela pressão parcial do hidrogênio, dividida por P0, elevada a 3 meios, sobre a pressão parcial daquilo que se mantém como amônia, sobre P0, elevado a 1. Importante, são os valores de equilíbrio, né? A pressão parcial do nitrogênio de equilíbrio. Por que eu estou destacando isso? Porque isso muda com o tempo, né? Enquanto o tempo vai passando, a pressão vai mudando, né? Então, a pressão parcial da amônia, do nitrogênio no equilíbrio, a pressão parcial do hidrogênio no equilíbrio, a pressão parcial da amônia no equilíbrio. Né? Por quê? Como é que eu vou saber que o equilíbrio se estabeleceu? Né? Na prática, eu tenho isso aqui. Né? Coloco a amônia. Né? Controle de temperatura. Nem se eu fizer controle de pressão, né, eu não vou conseguir verificar o que eu quero mostrar aqui agora. Né? Então, eu não tenho controle de pressão. Estou medindo a pressão. Né? No início aqui, vamos supor que esteja em 3 ATM. Aí o tempo vai passando, né? Vai formando nitrogênio, vai formando hidrogênio. E eu vou vendo isso aqui mudar. Eu não sei, vamos lá, 2,7 ATM, 2,2 ATM. Enfim, em algum momento, esse marcador de pressão vai mudar. Isso vai dizer para mim que o equilíbrio se estabeleceu. Né? As pressões pararam de mudar.
Se a pressão total é a soma das pressões parciais e a pressão total ficou equilibrada, logo as pressões parciais se equilibraram. Por isso aqui, né, ter sempre em mente que o valor que entra aqui é o valor do equilíbrio. Isso é óbvio, né? Mas é só uma questão assim de amarrar bem a nossa ideia, né? Esse valor aqui, a princípio, né, essa razão P sobre R é um quociente qualquer, né, que vai mudando ao longo do tempo. Produto vai aumentando, reagente diminuindo. Quando isso aqui para de mudar, assume um valor constante, que a gente chama de K, tá? Pra frente. O arquivo já tá uma bagunça, deixa eu reduzir um pouco. Aqui, ó, aplicando para fase líquida, ó, fase líquida, chega-se a mesma coisa, ó, menos ΔG sobre RT da ln de K, né? Reações heterogêneas, ó, reações heterogêneas são aquelas que envolvem espécies em estados físicos diferentes. Pode-se demonstrar que a atividade de sólidos e líquidos puros vale 1. Passei esse exercício lá passada, hein? A aula passada eu passei para vocês. Determine a atividade da água pura, determine a fugacidade do gás argônio, né? Do sólido, né? Então, assim, isso daqui, né? A gente vê fazendo a conta. Se não faz a conta, né? Você não visualiza que o número dá 1, né? Mas espero que tenham feito. Se não fizeram, né? Façam e vocês vão ver, né? A atividade de um líquido puro, de um sólido puro, vale 1, né? E aí, então, se eu tenho, por exemplo, isso daqui, vou botar aqui genericamente, né? A sólido mais B gasoso, formando um C gasoso e um D gasoso. Pode acontecer, né? Um sólido reagindo com gás, formando gás, né? Exemplo clássico, né? O bicarbonato é um sólido e ele forma outro sólido e forma CO2 e água. Né? Então, veja, sólido, sólido, gás e gás, dependendo da temperatura. Isso aqui seria um exemplo de equilíbrio em fase heterogênea, em meio heterogêneo, quando nós temos estados físicos diferentes, né, coexistindo ali no equilíbrio. E como é que vai ser a constante? Aí vai misturar tudo. Né? Para o sólido entra a atividade, né? Para o gás entra a fugacidade, de forma que não terá um nome para a constante. Né? Eu posso ter uma constante assim, a constante é igual à atividade do sólido, né, sobre x0. A dedução, vocês veem de onde vem esse x0. Né? A fugacidade do gás sobre P0, né? Sei lá, elevado a 2 aqui, sobre, enfim, a outra parte do reagente. Né? O que eu quero destacar é que num sistema heterogêneo, a constante de equilíbrio acaba misturando, né? No caso dos sólidos, a atividade ou a fração, e no caso dos gases, por exemplo, a fugacidade ou a pressão. E se tivesse um líquido, né, a atividade ou a fração, então a constante no equilíbrio heterogêneo não tem como ter nome, né, porque mistura tudo. E o importante, né, líquidos puros ou sólidos puros, dá para demonstrar que tem atividade igual a 1. Então, numa situação dessa, onde eu tenho aqui a atividade do sólido, tudo misturado, se eu tiver alguma coisa que eu puder, jogar para 1, bom para mim, né? Imagina aquele exemplo que eu dei, né, do bicarbonato, né, vai se converter em carbonato. E vai ter aqui, né, a água em fase gasosa e o CO2 em fase gasosa. Acho que é essa a reação.
Né? O bicarbonato, né, se eu assumo que ele se mantém purinho lá e entra em contato com o carbonato que não se mistura, eu posso adotar que ele está puro. Então, atividade 1 para ele. Para o carbonato de sódio, puro, atividade 1. Tá? Da mesma forma como tem aquela coisa, né? Uma reação em fase líquida, aí tem lá, né? A mais água, aí o equilíbrio, aí você tem aqueles produtos. A água, a pobre da água nunca entra. Já reparou isso? Né? No ensino médio não entra. Por que não entra? Porque se eu assumo, né, um meio muito diluído, é como se a água tivesse pura. E um líquido puro tem atividade 1. Então, acaba que na hora que eu escrevo a constante de equilíbrio, essa espécie aqui, por estar sendo considerada pura, entra com a atividade 1. E aí a ideia é que fica que ela não entrou na constante, ela entrou. Só que foi feita uma aproximação, tá? Essa parte aqui, né, que eu queria chegar, é o final já, né? Eu tenho um vídeo já com exercícios resolvidos. Tá? A aula de hoje está mais na explicação, porque eu sei que vocês não conseguem ler sozinhos, né? Então, eu acho que eu explicando aqui ajuda em alguma coisa, né? Até vocês começarem a fazer os exercícios, né? Então, influência da temperatura sobre a constante de equilíbrio. Ah, antes de chegar nisso, um detalhe. Menos delta G numa temperatura T, na pressão P0, sobre RT, é igual a ln de K nessa temperatura T e nessa pressão P0, porque a constante de equilíbrio depende, né, das condições reacionais. Pergunto a vocês, qual é a unidade desse RT? Qual a unidade aqui? R, qual a unidade? O R é a constante dos gases ideais? Aham. Então, no caso, seria a temperatura em Kelvin. Quer dizer, depende de qual. A temperatura sempre tem que ser Kelvin. E o R? Eu posso, de repente, usar aquele outro, né? De repente você Concorda vai usar comigo? o 8,314, né? Ou 0,082. Isso. Se eu uso o 8,314, ele está em joules por mol Kelvin, né? Quando cortar Kelvin com Kelvin, esse RT fica em joules por mol. Isso me obriga a usar isso aqui em qual unidade? O numerador? Joule por mol também. Joule por mol. LN não tem como ter unidade. Né? Então, se o denominador é joules por mol, o ΔG tem que dar joules por mol. Por que eu falo isso? Né? Porque o ΔG ele depende da extensão, é uma variação de uma função de estado extensiva, depende da quantidade. Se eu tenho uma reação, né, x mais y dando z, é um ΔG. Se eu tenho 2x mais 2y dando 2z, é 2 vezes ΔG, não é? Porém, nessa formulinha aqui, eu tenho que usar o ΔG em joules por mol. Então, eu tenho que prestar sempre atenção, né, na minha reação. Eu tenho que obter o ΔG, né, da maneira que a reação tiver, eu obtenho o ΔG. Mas depois eu observo se eu tenho ele em joules por mol. Tá? Por exemplo, uma reação tipo essa da amônia mesmo, né? NH3, em equilíbrio, meio de N2, mais 3 meios de H2. Nesse formato aqui, né, se eu considero a reação com esses coeficientes, eu tenho justamente o ΔG molar, porque eu estou considerando 1 mol de amônia na minha dissociação. Ah, professora, eu não gosto de trabalhar com coeficiente fracionário. Aí você vai trabalhar, então, ó, com 2 de amônia em equilíbrio, com N2 mais 3 de hidrogênio. Esse valor de ΔG aqui é 2 vezes o de cima, certo? É como ΔH. O valor que eu calcular aqui, eu vou ter que prestar atenção. Poxa, divido por 2,
para que ele fique o ΔG molar. E aí sim eu posso aplicar aqui. Por quê? Porque olha só que problema, gente. Na definição da constante de equilíbrio, leva-se em consideração o coeficiente. Então, eu posso ter, né, se eu escrevo a reação assim, vamos supor que eu ponho um Kp aqui para ela. Né? Vamos supor que o valor aqui seja X, pressão parcial no equilíbrio. X, Y e Z. Então, eu vou ter X, né? Vou abolir já o P0. Elevado a meio, Y elevado a 3 meios, sobre Z elevado a 1. Isso se eu escrevo a reação dessa forma. E se eu multiplico a reação por 2? Ó, 2 de NH3 em equilíbrio com N2 mais 3 de H2. Como é que vai ficar a minha expressão da Kp? Vai ficar x elevado a 1 vezes y elevado a 3 sobre z elevado a 2. Veja que não é a mesma coisa, não. Não vai dar o mesmo valor, né? Porque eu estou usando equações com estequiometria diferente. Mas existe uma relação. Se vocês notarem, essa daqui é o quadrado da de cima. Concorda comigo? Se eu elevar essa daqui a 2, eu tenho essa daqui. Então, se eu multiplico a equação por 2, eu elevo a constante a 2. E por aí afora vai. Então, para não ter essa bagunça, essa equação aqui, ela leva em consideração a reação na base molar. Né? Então, eu posso usar a reação multiplicada por 10, multiplicada por meio, multiplicada por x. Para quê? Para fazer o cálculo ΔG. Mas depois eu tenho que voltar e olhar. Esse meu cálculo está para 10 mols da reação. Para 1 mol, pontinho, pontinho. Esse é o valor que vai entrar aqui para que eu tenha constante. Qual constante? Considerando a reação de 1 mol. Porque senão a gente fica totalmente doido, né? Bota o ΔG para a reação de 1 mol, aí quer calcular a constante para a reação multiplicada por 3, não dá certo. Então, tem que ter sempre isso em mente. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Meu Deus! Eu cheguei nessa conclusão a respeito da necessidade de me atentar a isso, olhando para cá. Se eu preciso colocar um ΔG em joules por mol aqui, a minha constante se refere à reação molar. Então, preciso ter atenção na hora de fazer essas contas. Então, voltamos para cá. Influência da temperatura. Isso aqui a gente viu, né? Reescrevendo, ficou isso aqui, né? Só mudei a ordem, tá vendo? A LN de K passou para frente, mesmo ΔG passou para trás. Olha aqui, diferenciando em relação à temperatura. Professora, para que isso? Né? Se eu quero avaliar a influência da temperatura, eu tenho que saber como o negócio varia com a temperatura. Né? Então, eu vou pegar a função e derivar em relação à temperatura. Então, tá aqui, ó. D do Ln de K com a temperatura, já que R é constante, ó, menos 1 sobre R veio para fora, e o operador entrou em cima do ΔG sobre T. Tá aqui. ΔG eu posso substituir por ΔH menos T ΔS. Né? Então, D do Ln de K, D de T igual a menos 1 sobre R, que já estava aqui, e a derivada vai ser aplicada, né, agora a esse pedaço. Vejam que aqui o T cortou, né, no ΔS, ficou apenas aqui. D do Ln de K, D de T igual a menos 1 sobre T, né, a derivada, abrir, né, aqui eu tenho a derivada de uma diferença, ficou a diferença das derivadas, né? Então, olha isso, ó. Admitindo que ΔS seja independente da temperatura. O que isso quer dizer? ΔS é 25 graus, calculei, deu X. ΔS é 90 graus, deu X. ΔS é 0 Kelvin, deu X.
É claro que isso daqui não é verdade, né? Mas pode ser uma boa aproximação se eu não estou em intervalos de temperatura tão grande. É tipo, né, a capacidade calorífica molar, né? Ela varia com a temperatura. Mas se estiver considerando 25 graus e 26, a variação pode ser desprezível. Da mesma forma que, admitindo que ΔS não mude com a temperatura, a parte aqui vai zerar, ó. Derivada de ΔS com a temperatura não tem. Já está aqui, zerou. Né? Derivada de K com D de T, né? Aí aqui o que foi feito? Ó, a derivada, o ΔH, se eu assumir, né, que ele também não varia com a temperatura, a derivada entra no menos no 1 sobre T, que vira menos T ao quadrado. Né? A derivada de 1 sobre T é igual a menos 1 sobre T ao quadrado. Né? E aí, daqui, eu venho para cá na minha redução. Né? Cheguei aqui, né? E reescrevendo, eu venho para cá. Né? Multipliquei cruzado, tá vendo? D da linha de K é igual a ΔH sobre R, 1 sobre T2 D de T. Notem que, nessa equação aqui, né, eu já fiz duas aproximações, que ΔS não varia com a temperatura e que ΔH não varia com a temperatura. Logo, né, quando eu chego na forma final, que é essa tal equação de Van Hoff aqui, obviamente, né, eu vou obter valores aproximados, com algum erro, porque eu fiz duas aproximações. Né? Como é que essa equação me serve? Olha para cá, gente. Se eu tenho a constante numa temperatura, eu consigo a constante numa temperatura qualquer, desde que eu conheça ΔH0 da reação. ΔH0 a gente sempre conhece, cara, é tabelado, né? Pelo menos uma constante eu sempre tenho. E a segunda eu tiro por essa equação. Né? Mas é uma equação aproximada. Qual é a equação boa mesmo? Menos ΔG sobre RT igual a LN de K. Mas eu dependo de ter o ΔG na temperatura que me interessa. Se eu quero a K a 50 graus Celsius, eu tenho que ter o ΔG a 50 graus Celsius. Nem sempre eu tenho. Quando eu não tenho, eu venho para a equação de Van Hoff aproximada, mas tendo a consciência que eu vou ter um errinho, porque na dedução dela, duas coisas foram assumidas. ΔS, independente da temperatura, e ΔH, independente da temperatura. ΔH depende da temperatura, lembra lá daquela equação? Né? Espera aí. Nós vimos, né? Isso daqui é bem forte também, tem que ter ficado em vocês. Nós vimos que ΔH, numa temperatura T, é igual a ΔH0, mais a integral de ΔCP dt. Lembra disso? Equação de Kirchhoff, né? Então, o ΔH, numa temperatura qualquer, não é igual ao ΔH a 25 graus, por exemplo. Nessa equação aqui, aproximada, foi assumido que o ΔH não muda, é sempre o ΔH a 25. Né? Obviamente, terá aí um errozinho, né? Uma aproximação. Mas, quando eu não tenho ΔG na temperatura que eu preciso ter, é uma opção, tá? Então, agora, vocês estão preparados para resolver essa prova, né? Vocês têm a prova para resolver, que é toda teórica. Eu vou mandar um vídeo com exercícios resolvidos, porque já dá para resolver exercício. E nas próximas aulas, a gente vai começar a falar do deslocamento do equilíbrio e fazer estudo de casos, né? O que é o deslocamento do equilíbrio? Imagina que eu cheguei num equilíbrio que não está favorável, ou tem muito pouco produto. Como é que eu faço? Eu estou fadada àquele rendimento? Não. Eu posso perturbar esse equilíbrio, né, influenciar ele de alguma forma para que o sistema evolua para um outro equilíbrio, conforme o que eu desejar. Né? Eu posso, de antemão, saber, a 25 graus, o rendimento dá X, mas eu quero que esse rendimento seja Y. Qual a temperatura que eu vou ter que fazer? Né? Vou ter que botar a reação em qual temperatura? Tá? Então, são essas coisas que daqui para frente a gente vai começar a se preocupar. Mas eu precisava de toda essa base, que passou por ΔG,
menor do que zero para as reversíveis. ΔG irreversíveis. ΔG igual a zero para as reversíveis. Passou pelo somatório de mi igual a zero, DNI, né, que foi aproximado, né, com o grau de avanço para somatório de mi igual a zero, que aplicado lá nas equações, né, gerou o menos ΔG sobre RT igual a LN de K, que é o top do top, né? Por quê? Porque se eu tenho ΔG numa temperatura, eu não preciso ir para o laboratório, eu tenho a constante nessa temperatura. Porém, nem sempre eu tenho isso, essa é a realidade. E aí, o que eu faço? Van Hoff, né? Eu uso uma correção, né, que leva em consideração um valor de constante de equilíbrio, né, que é corrigido. Deixa eu ver que eu não estou lembrando aqui da formulinha. Aqui, ó. Eu pego um valor conhecido, ó, e imprimo uma correção para levar ele para um outro valor, tá? Deixa eu aumentar. ΔH sobre R. Me esqueci dessa equação, gente. Então, Ln de K numa temperatura T2, eu obtenho a partir do Ln de K numa temperatura T1, mais ΔH padrão sobre R, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Tá? Então, temperatura 1 pode ser a temperatura ambiente. Constante de equilíbrio na temperatura ambiente é tranquilo, porque eu pego daqui, ó. ΔG na temperatura ambiente, a gente sempre tem, né? Então, esse K na temperatura ambiente sempre tem. Isso daqui é sempre tranquilo para mim, né? Esse ΔH0 também, que eu pego daquelas tabelas termodinâmicas. E aí, uma vez que eu queira saber a constante numa temperatura T2, eu coloco T2 aqui, resolvo tudo isso e vou fazer uma estimativa da constante nessa temperatura. Tá bom? Então, era isso para hoje. Peraí. Então, agora, o que vocês têm que fazer? Terceira avaliação, que é um Google Forms, todo teórico, não tem conta nenhuma. É todo baseado nessa escada que a gente tem que construir na nossa cabeça. Tá? Lá eu fiz perguntas muito simples sobre coisas que eu falei na aula passada e repeti tudo hoje e está no PDF. Então, é para você, né, responder aquilo ali. Né? Vai ter todo o subsídio para responder e manter isso na sua cabeça. Assimilar isso e entender isso. Né? Porque a partir da aula que vem, nós vamos para os cálculos de equilíbrio. O que nós queremos saber? Qual o rendimento, qual o grau de ionização, né? Qual a conversão, né? Qual a constante de equilíbrio, né? Para mais na frente, né? Qual a temperatura que vai levar num rendimento, né? Qual é a constante numa outra temperatura, né? Como é que a pressão vai influenciar? Então, assim, perguntas mais complexas na outra aula. Né? Na aula que vem, a gente vai entrar no deslocamento e a aula sobre equilíbrio vai na forma de videoaula que eu fiz período passado com resolução de exercícios, porque na aula que vem já vou ter que pegar aqui, né? E depois nós vamos para estudo de casos, onde vai entrar K, KB, hidrólise, com muita sorte, solução tampão e coisas do tipo, tá? Mas já adianto que equilíbrio é tudo igual. Não é equilíbrio da fisicoquímica, equilíbrio da analítica, equilíbrio da orgânica. Equilíbrio é tudo igual, né? É tudo igual. A diferença é que, de repente, na química analítica, você vai, né, fazer um detalhamento maior, né, com ácidos polipróticos, e aí vai entrar balanço de massa, várias constantes de equilíbrio juntas, mas equilíbrio é equilíbrio, tá? Então, aqui a gente vê a base,
para que seja feita a aplicação, né, nas outras áreas da química. Eu me arrisco a fazer uma aula com estudos de casos para ver se eu consigo dar uma preparação maior. Mas o meu objetivo aqui seria somente definir, né, os fundamentos do equilíbrio químico, né, para que vocês fizessem aplicação nas outras matérias. Mas eu acho importante fazer um estudo de casos para ajudar. Mas se bem que tem gente que até faz, às vezes, analítica junto com a FISC 1 e tal, enfim, né, eu acho interessante fazer estudo de casos e vou fazer, tá? Então, era isso. Deus abençoe vocês. E dúvidas, estou aí. Em relação a dúvidas sobre a terceira avaliação, não vai ter, gente, porque é teoria, tá? Não vai ter esse negócio de ficar me perguntando na terceira avaliação. Na quarta, que vai ser de cálculo, aí sim vão poder me perguntar, tá bom? Eu espero que vocês deem um levante aí na terceira avaliação. E eu não corrigi a segunda ainda, mas com fé em Deus, até sexta-feira vocês vão ter resultado, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tá bom, professora. Boa noite. Tchau, Boa gente. Boa Tchau. noite.